Imagine que você faz parte de um grupo de pessoas que querem proteger o meio ambiente. E se especializando em tubarões, vocês estudam as várias espécies que há no mundo deste animal marinho com o objetivo de protegê-los daqueles que os caçam. No entanto, uma tragédia acontece com a sua tripulação e você é a única sobrevivente. Sendo assim, anos depois, quando um tubarão aparece no rio Sena, em Paris, você é chamada para lidar com aquele que virou os motivos de seu pesadelo. O filme inicia com a tripulação da cientista Sophie em ação. Eles estão fazendo um vídeo para divulgar o desastre que é os objetos plásticos no meio ambiente, mais especificamente na água, pois por causa deles que diversos animais marinhos perdem as suas vidas. Em seguida, as filmagens são interrompidas quando a presença de um tubarão é detectada, um muito especial para Sofia, pois fazia alguns meses que ela não tinha notícias do animal. Mas a sua tag, que possibilita que o grupo a localize, ainda está ativa. Sendo assim, os homens vestem as suas roupas de mergulhadores e se jogam na água. O marido de Sofia, chamado Chris, está no meio dos mergulhadores e assim que eles encontraram uma baleia cachalote filhote presa no meio daqueles plásticos e lixos, alguns outros tubarões aparecem, mas Lilith demora para aparecer e quando surge, Sofia pode perceber pela transmissão que ela dobrou de tamanho em poucos meses, o que era quase impossível para sua espécie. De qualquer maneira, a cientista precisa de uma amostra para entender como que Lilith está se desenvolvendo. Contudo, quando Chris crava o objeto nela, o animal começa a se sentir ameaçado e ataca todos os mergulhadores, tirando a vida de cada um deles. Logo, Sofia percebe o que está acontecendo e, sem pensar muito, pega alguns utensílios de mergulho e se joga na água. De cara, a mulher já se depara com a mão de um dos homens, então com o seu arpão ela se defende quando o tubarão vem na sua direção. Entretanto, como a mulher ficou enroscada com uma rede no arpão, ela acaba sendo arrastada para o fundo com o animal que nada em uma velocidade incrível. Sofia consegue se soltar enquanto ainda tinha forças e depois usa o restante para voltar à superfície e se salvar. Passado 3 anos, vemos 2 jovens usando o imã para pescar no rio Sena. Dessa forma, eles acabam conseguindo puxar um explosivo que havia no fundo, então a polícia é acionada para ir até o local e tirar o objeto da água sem que houvesse tragédias. Ao longo do rio há diversos outros explosivos, por isso é preciso ter cuidado ao manusear armas de fogo sob a água, pois uma bala pode acionar um deles e uma catástrofe se iniciar. Vemos agora a protagonista, ela está trabalhando em um aquário, ensinando para os visitantes a importância de manterem vivos os animais que estão nos oceanos. Certo dia, uma jovem chamada Mika vai até Sofia para falar sobre Lilith, pois segundo ela, o animal voltou a ser localizado, que não era mais possível depois do último ataque. Dessa forma, Mika convence a protagonista a ir até um local onde fica concentrado um grupo de pessoas que estão empenhadas a mostrar para o resto do mundo a verdade sobre o que acontece com os animais marinhos e salvá-los. Uma colega de Mika chamada Ben conseguiu ativar a localização de Lilith e elas avisam que o animal está no rio Sena, o que teoricamente seria impossível, mas de alguma forma o tubarão conseguiu evoluir para ser possível seu habitat em água doce. Da mesma forma que a mulher tende a ativar a localização, ela também pode desligá-la a qualquer momento. Mika acredita que podem usar um aparelho de se comunicar com tubarões com Lilith, no entanto Sofia já acha que isso é loucura. Mas caso a protagonista mude de ideia, hoje à noite Mika irá mergulhar no rio Sena, perto de onde Lilith está. Assim que chega em casa, Sofia ainda não pode acreditar no que estes jovens estão pensando em fazer. No entanto, ela decide dar uma olhada nas coisas que lhe pertenciam naquela época do ataque. E com a tag ativada, a protagonista também consegue localizar Lilith. Na próxima cena, vemos Mika mergulhando no rio Sena, indo até um carro que havia afundado depois de um acidente no dia anterior. Ela percebe que há uma mordida no veículo, uma mordida de tubarão. Enquanto isso, na parte da superfície, a sua companheira precisa ir embora assim que a polícia chega para não ser pega. Sendo assim, Mika fica sozinha para lidar com Lilith. E apesar de sentir a presença do animal, ela não consegue realmente vê-lo, então decide subir à superfície antes que algo lhe aconteça. E lá é pega pelos policiais, já que está proibido o mergulho no local. Mika passa a noite na delegacia e na parte da manhã, quando ela diz para o policial Ádio que há um tubarão no Sena, ele acha que ela está tirando uma com a sua cara. Até que a sua colega aparece falando que encontraram um homem que estava com seu corpo boiando na água e faleceu depois de um ataque de um animal. Sofia é chamada até o local por
Mika ter dado o telefone dela para Adil, e lá a protagonista confirma que foi um ataque de tubarão. Contudo, antes que a segurança possa agir, a comandante Angel pede para que eles confirmem se o animal realmente está no rio Sena. Sendo assim, um grupo de policiais da brigada fluvial, contendo Adil, que é o sargento, vai até onde está a localização de Lilith junto a Sofia. E apesar dos 3 mergulhadores terem sobrevivido e nem terem chegado a ver o tubarão, eles podem afirmar que havia alguma coisa com eles lá embaixo. O trio só foi puxado para a superfície, pois Mika suplicou para Ben desativar a localização de Lilith, já que ela acreditava que eles poderiam acabar tirando a vida do animal. Sendo assim, Adil não deixaria o resto de sua equipe no escuro sem saber quando que o tubarão estaria por perto. E ao verificar o sonar, o sargento confirma que realmente algo com o comprimento de Lilith está na água. No fim, Adil chega a brigar com Sofia, achando que foi ela quem desativou a localização do animal, e zangada, ela sai da embarcação, mas avista Mika indo embora correndo. A protagonista decide ir até onde fica o grupo de Mika, pois sabe que foi eles quem desativaram a tag, e lá alerta falando que esse tubarão ataca sem motivo, como foi há 3 anos. Entretanto, Mika não lhe dá ouvidos. Ela lança um vídeo que viralizou na internet, em que a garota fala sobre o tubarão que está no Sena, que precisa de ajuda para voltar para casa, como se fosse algo fácil assim de lidar. E no fim dele, Mika deixa um local de encontro para quem quiser ir ver ela se comunicar com Lilith. Enquanto isso, Sofia, Adil e Angel foram conversar com a prefeita de Paris sobre a situação que está ocorrendo na semana em que o triatlo irá ocorrer no Sena. E como foi um grande valor investido no evento, a mulher se recusa a adiá-lo, sendo assim ela apenas diz para que eles façam o peixe desaparecer. Sofia, junto com a brigada fluvial, começa a montar um plano para atrair Lilith, mas precisam interrompê-lo quando Ben aparece falando sobre o vídeo de Mika e o perigo que as pessoas que aparecerem vão correr. Dessa forma, Adil fala para Ben seguir com o que combinou com Mika, enquanto eles começam a agir para impedir que algo pior aconteça. Como há apenas uma saída, não pode ser gerado pânico entre as pessoas presentes, senão ela irá congestionar e a situação pode ficar mais perigosa do que já está. No entanto, antes que pudessem evacuar alguém, Lilith chega ao local e ela não está sozinha. Nesse momento descobrimos que o animal já deu à luz. Mika está perto do comunicador no centro da água e quando tem a oportunidade toca no filhote, apesar de Sofia dizer para ela não fazer isso, pois Lilith pode se sentir ameaçada. Logo acontece exatamente o que a protagonista disse. Para tentar salvar a garota, Adil pula na água, contudo Mika se solta dos braços do sargento e em seguida o tubarão aparece para tirar a vida da garota. O pânico está estabelecido, as pessoas começam a empurrar umas às outras para saírem do local, o que gera com que alguns percam as suas vidas afogados, outros pisoteados. Há aqueles que foram pegos por Lilith e a passagem é congestionada em meio ao desespero. Nem alguns policiais se salvaram, pois ao tentar ajudar foram empurrados para a água e Adil, no desespero de ter perdido seu colega, atirou contra os tubarões. Depois que as coisas se acalmaram e o local é isolado, Adil e Sofia são chamados de volta por o filhote ter sido atingido pelas balas e estar flutuando. Sendo assim, é uma possibilidade da cientista descobrir o quanto Lilith se desenvolveu e evoluiu. A protagonista, quando começa a analisar, descobre que se adaptaram para a água doce através de uma saliência que há no focinho do tubarão. E quando Lilith subiu o Sena, encontrou um local ideal para fazer o seu ninho, por isso que ainda está por essas águas. O filhote era uma fêmea e apesar de ter apenas 2 meses aproximadamente, já está grávida, o que significa que a espécie de Lilith se reproduz sozinha por partenogênese. Nesse momento, Sofia percebe que se enganou esse tempo todo. Ela acreditava que Lilith era de uma tal espécie, quando na verdade o tubarão é uma nova espécie, tendo características únicas e por isso seu comportamento era tão diferente. A protagonista alerta a Adil que dessa maneira eles precisam se livrar do animal, pois caso não façam isso, ele continuará se reproduzindo e colonizando os oceanos do mundo inteiro, o que será uma forte ameaça para todos os seres vivos existentes. Quando o problema é levado novamente à prefeita, ela culpa a equipe de Adil pela tragédia e tira a brigada fluvial do comando, colocando o exército no lugar deles, mas não resolvendo o problema e colocando em perigo a vida dos participantes do triatlo. Sendo assim, Adil decide fazer uma operação secreta com o alvará de sua comandante para destruírem aqueles tubarões filhotes e Lilith. Durante o plano, podemos ver que realmente há
muitos filhotes da espécie e quando tentam atrair Lilith, Sofia começa a se desesperar por ela não estar se aproximando. Mas assim que o animal chega, os ataques começam. Sobrando apenas Adil e a protagonista da equipe de mergulhadores, eles saem da água com o ninho explodido. O homem acabou ficando um pouco ferido, então Sofia entrega ele para seus colegas que os esperavam com um barco e volta para ver se realmente os tubarões foram destruídos. E para sua surpresa, Lilith ainda estava viva e alguns filhotes. Os animais conseguiram virar o barco, sendo assim os policiais foram jogados na água e novamente apenas Adil e Sofia sobreviveram aos ataques à equipe. Depois os tubarões foram na direção dos nadadores que estavam competindo e como o exército que estava em ação não sei se esqueceram que havia explosivos no fundo do rio, mas os soldados começaram a atirar contra a água que gerou uma cadeia de explosões e Paris foi alagada. Na próxima cena podemos ver que Sofia conseguiu se salvar e arrastou Adil até um telhado que está quase todo submerso. No entanto, quando o homem pergunta para a mulher se finalmente acabou o pesadelo, a protagonista olha em volta e há muitos tubarões. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!